Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Centro Probari. Esperar um minutinho só para as pessoas irem entrando e para a convidada de honra de hoje entrar também. Ela é muito especial. Ó, ela já está aqui. Vou esperar só ela me dar o convite, que aí. Isso. Vamos chamar a Ioli. Ioli. Tá aparecendo. Oi! Tá melhor assim, olha, para ver se eu vejo melhor, tudo bem? Tudo bem, e Boa você? noite. Então, vou apresentar você para quem não te conhece. E olha, uma pessoa primeiro muito querida, né, Ione? E uma linda. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Ione já há uns 10 anos, quase. E nós trabalhamos tanto no público quanto no particular, então ela me atua bastante. Você E, me atura, né? e ela é uma pessoa muito experiente, ela já trabalha nesse setor, né, da bariátrica há muitos anos, tem quase 20 anos, também como eu. Então, ela tem muito aí para contribuir com a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para colocar, já pode colocar, que eu vou anotando. E olha, tem pós-graduação em transtornos alimentares, especialização pela PUC, né? E várias outras que agora eu não estou me lembrando. Mas ela tem uma formação bem bacana e muita experiência na área. Então, e olha, hoje vamos explorar. Opa! Boa noite, assim, é uma satisfação enorme. Amiga, seu vídeo está meio travado. Ah, agora é melhor. Não, teu vídeo, a tua internet, eu acho que não está muito Travou? boa. Teu vídeo está meio travado. Veja, e agora? Peraí que já vem meu assessor. Tá. Vai, peraí que meu assessor tem que me ajudar. Por causa do Olha só, tá. eu vou sair e vou entrar no outro celular, tá bom? Vai entrar de novo. Rapidinho, Tá. tá? Vou entrar de novo, tá? Um momentinho. Depois a internet vai entrar no meu celular. Isso. Então vamos esperar a doutora Iole voltar. É, A gente hoje vai falar sobre a recidiva da obesidade, né? Que a gente conhece como reganho de peso. Já vi que tem uma galera aí do Andaraí para acompanhar. Pacientes da doutora Iole também, amigos. A gente vai falar sobre esse problema, né? Que muitas pessoas têm esse medo, né? Que acho que operar agora, hoje que já tem um tempo de operadas, são assombradas, vamos dizer assim, com esse tema que é a volta, né? Do ganho de peso. Ah, agora melhorou, e olha. Eu só estou aqui com uma certa dificuldade em colocá-lo aqui em pé, mas espera aí. Pode ajudar. Agora tá legal. Acho que ele é pesado, né? Eu vou falar então, olha, quando você está juntando aí, eu Tá falo bom. sobre o problema do reganho. Vou dar uma introdução e depois a gente vai para discutir os top 10, né? Como a gente colocou no título da live. Então, muita gente faz confusão com o que significa reganho de peso, né? Ou a recidiva da obesidade.
Às vezes, depois de um tempo de operada, a pessoa ganha 2, 3 quilos e já começa o desespero, já quer arrancar os cabelos, engordou 2 quilos, né? E isso não é assim, né? Então, só para deixar claro, a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem uma publicação na qual ela descreve exatamente como classificar esse reganho de peso. Então, ela coloca aqui um reganho de peso, né, de até 20%, né, de 10% a 20%. Ele é normal e esperado acontecer. Então, não é uma coisa para deixar ninguém desesperado. Agora, se a pessoa já tem um reganho entre 20% e 50%, ainda não é considerado um reganho de peso, né? É considerado, vamos dizer assim, um reganho aceitável ainda, mas que já merece ficar em alerta. E é considerado reganho acima de 20% se a pessoa já tem a volta de alguma comorbidade que ela tinha antes, né? Agora, o retorno clássico do peso é acima de 50%. É o que realmente a gente classifica como reganho de peso depois da cirurgia. Então, quem está pesando 50 quilos, né, depois de operado. Então, um exemplo prático para as pessoas entenderem. E a pessoa ganhou 5 quilos, 10% do peso, está dentro do normal. Tá? Então, sempre fazer essa continha. Se estiver acima de 50%, já pode ser considerado reganho, ou acima de 20% se a pessoa voltou a ter uma pressão alta, um descontrole de glicose, aí a gente já considera como reganho também. Tá? Então, deixar isso bem claro para não fazer esse tipo de confusão e dar uma acalmada em algumas pessoas aí, que eu sei que às vezes tem um reganho esperado, mas as pessoas já ficam com esse medo, né, de estarem fora do normal, de estarem com peso descontrolado. Então, é isso que eu queria falar antes da gente começar e discutir realmente os tópicos que nós conversamos, né? Também uma coisa que eu queria diferenciar, e olha, os pacientes que não chegaram no peso, não emagreceram o que precisavam, esse paciente é diferente do que teve reganho de peso, né? O fato dele não ter atingido o peso que foi determinado, que foi colocado para ele como normal dele chegar, e aí não é o peso que a pessoa deseja, né? O peso que o equipe explica para ele que é onde ele consegue chegar, não é igual a pessoa que perdeu, né, bastante peso e ganhou peso outra vez. É bem diferente. Então, isso também eu queria esclarecer antes de a gente começar. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não, durante a nossa conversa, a gente vai ir abordando, né? Vai abordando e vai chegar... até porque isso é um aspecto que gera muita ansiedade, né? Sim. Cheguei no meu peso, não cheguei no meu peso, qual é o meu peso ideal? Isso sempre, né, é uma das questões que os pacientes nos trazem. Né? E, em função disso, que a gente até pensou muito, né, nesse bate-papo, nessa live, porque o que mais preocupa uma equipe, se a gente for pensar, é exatamente esse reganho de peso. Né? Isso é uma das coisas que muito preocupa. Eu acredito que todas as equipes têm essa preocupação. Aí a ideia foi essa, né? De fazer um top 10 do reganho de peso. E esse top 10, eu começo pensando assim. Primeiro, eu penso que a cirurgia tem que ser muito bem pensada. Acho que uma das coisas que toda pessoa que vai operar, ela precisa pensar muito assim, é isto mesmo que eu quero? Eu estou preparada para isso? Eu estou preparada para enfrentar os desafios que uma cirurgia bariátrica impõe? Então, assim, o que eu penso é que talvez o fato de não pensar, né, na cirurgia como uma ferramenta é que talvez leve lá no futuro, lá na frente, né, esse reganho de peso. O fato de entrar para uma cirurgia sem ter se preparado, sem ter pensado se tem condições, eu digo que condições psicológicas, né? Condições emocionais de passar por essa cirurgia, enfrentar os desafios. Né? Essa semana eu te coloquei uma fala que eu vi no Facebook, no grupo, né?
no paciente Sim, perguntando o que deveria falar para a psicóloga não o liberar, né? Para a psicóloga não brecar a cirurgia, no caso, né? E essa exato. mentalidade, né, de que as pessoas são inimigas, né? A gente não está ali para ajudar, a gente está ali para atrapalhar, né? Então já é uma visão totalmente equivocada, né? A gente está ali para contribuir, né? Exato. E essa visão, até o fato, né, essa visão distorcida, né, o que que eu devo falar para a psicóloga? Isso também leva lá na frente pelo seguinte: primeiro que as pessoas precisam entender que os profissionais se preparam, né, para o trabalho. Então, assim, tentar enganar o profissional é tentar se prejudicar, tá? E entra exatamente nesse ponto. Precisa ser pensada, a cirurgia precisa ser pensada, a cirurgia precisa ser vista como uma ferramenta. E eu sempre também gosto de falar muito, né, com meus pacientes, que é o seguinte: é uma ferramenta. Como eu vou utilizar, como eu vou lidar com essa ferramenta, é o que vai fazer toda a diferença. E não ver essa cirurgia como uma tábua de salvação, como uma solução de todos os problemas. Porque mais lá frente vai ver que o quanto depende da pessoa o sucesso dessa cirurgia. Sim. Segundo ponto: pré-operatório não realizado ou mal realizado. Eu e Lorraine, nós temos algumas experiências que depois nós vemos, né, o que acontece esse reganho de peso mais à frente, de pessoas que não foram preparadas, que não passaram por um psicólogo e chegam pra gente. É como se assim, a coisa não deu certo, então a pessoa chega pra gente e Ou ele quando a só gente vai no vai. psicólogo querendo laudo, né? Também tem isso. Exato, só vai no psicólogo querendo o laudo e, bom, o colega, né, o psicólogo fornece o laudo. Acredito que o colega oriente, né, a dar continuidade ao acompanhamento, mas, enfim, né, às vezes a pessoa não dá continuidade e isso mais à frente vai ter um peso muito grande, né? E esse peso muito grande que tem é exatamente não ter se preparado. É fundamental o preparo, né? Ter um bom preparo, né, para a cirurgia bariátrica faz toda a diferença. Então, assim, quando eu falo, né, que o pré-operatório não realizado ou mal realizado, ele pode levar a um reganho de peso, porque o paciente ele não se prepara porque ele vai encontrar, e assim, aqui, gente, eu sempre digo, aqui que começa o preparo. Aqui, aqui, aqui. E eu costumo dizer aqui, né? Então, quando você não prepara esse circuito, que é uma coisa que eu venho pensando muito, venho estudando, né? Pensando nesse circuito todo, lá na frente vai dar problema. Outro ponto importante: não conscientização no pré-operatório. O que seria essa não conscientização? Primeiro, a pressa. Pressa, desde a época da minha avó, da minha bisa, é inimiga da perfeição. Fazer um pré-operatório correndo, tá? Muitas vezes leva a pessoa nem não se preparar e não entender o que vai acontecer com ela. Uhum. Então, por exemplo, é a minha história com Lorraine, né? Nós já ouvimos situações de pessoas que não se prepararam, que não comer. Eu não sabia que eu ficaria tanto tempo sem mastigar. Eu não sabia que eu não poderia beber, né? Ter consumo de bebida alcoólica. Então, assim, o preparo faz toda uma diferença. E a conscientização. Outra coisa que me preocupa dentro E dessa olha, conscientização. outra coisa que eu ia falar rapidinho, sem querer te cortar. Em relação a esse preparo que você está falando, eu só queria acrescentar uma coisa. Os pacientes, a gente já tem vários estudos que mostram que os pacientes que já têm uma perda de peso no pré-operatório têm um melhor resultado depois. Então, o paciente que tem um IMC muito alto, que já tem um peso pré muito alto,
ele se beneficia muito quando ele já começa a perder peso no pré-operatório. Então, as mudanças de hábito dele já devem começar a acontecer no pré-operatório e não fazer como alguns falam, né, que a gente escuta sempre, tipo, vou me despedir, vou pro rodízio, que depois eu não Vou vou fazer falar mais. disso. Vou falar disso, porque não, pode continuar. Porque, assim, isso é uma das coisas que não dão certo. Por exemplo, quando eu falo com as pessoas, né, dessa importância de se preparar, da importância dessa conscientização, tem a ver, por exemplo, a pessoa que a Lorane estava falando, né? Essa questão das despedidas. Os meus pacientes ouvem sempre de mim. Nada de despedidas gastronômicas. O que são essas despedidas gastronômicas? Nada mais do que persistir com um comportamento alimentar que levou, né, é todo um mau hábito que é como se fosse persistir. O que a gente repara, né? O que a Lorraine estava falando, né? A importância, muitas vezes, né, quando a Nutri orienta dessa perda de peso no pré-operatório. As despedidas, elas atrapalham na conscientização em relação à quantidade, em relação à qualidade. É como se ficasse, né, faltando nesse preparo mais um ponto para o paciente poder começar a se preparar e entender que a vida dele vai mudar. E essa conscientização, quando a gente pede para não orienta, né, que não tenham despedidas gastronômicas, elas impactam mais à frente, porque é como se nada tivesse mudado. Se eu não me preparar antes, depois vai haver sofrimento. E Sim. Desse sofrimento, o que seria esse sofrimento, né? A falta que o paciente vai sentir. Muitas vezes a gente vê abstinência. E é muito. Eu tenho uma coisa interessante em relação à abstinência, gente, quando eu peço para não ter despedidas, para começar essa conscientização anterior, né, à cirurgia, alguns médicos observam isso. No pós-operatório imediato, ainda na internação, alguns médicos têm a sensibilidade de perceber que o paciente está entrando no processo de abstinência. Muito interessante, né? Coca-Cola, chocolate, café, a gente sabe é do café, né? Coca-Cola, chocolate, café, enfim, né? Se você não se preparar antes, mais à frente, é como se nada tivesse mudado. Você vai manter os seus hábitos anteriores à cirurgia que te levaram a esse excesso de peso. Volto a afirmar, né, que o entendimento da cirurgia e do papel que o paciente tem, ele precisa também ser trabalhado. Pode parecer, assim, mas é um top 10 também do reganho de peso. Essa não conscientização, esse não entendimento do papel do paciente na cirurgia. Um dos cirurgiões seguinte, que a cirurgia ela tem um papel fundamental, mas que o paciente tem um papel maior nessa cirurgia, né? Para que ela tenha sucesso. Outro top, falta de adesão ao tratamento. Sim. Falta de adesão é assim, acho que é um top. E a falta de adesão já começa no pré-operatório. Se a gente parar para pensar, né? É aquele paciente que ele não entende por que ele tem que... Não entende, não. Ele não aceita ter que passar por uma psicóloga. Ele não aceita as orientações que a nutricionista faz. Alguns chegam perguntando, né, olha, quantas consultas eu tenho que passar? Quantas? Já chega perguntando. Qual psicóloga? Tanto. Qual é a nutricionista? Tanto. Muitas das vezes... Pois muitas das vezes o paciente pergunta porque ele precisa se organizar. Ele precisa se preparar, saber como que ele vai fazer, né? Mas, assim, muitos porque não tem a noção da importância desse preparo. Outra coisa também, a Lu começou a falar, manter maus hábitos. Manter maus hábitos, a gente sabe que o próprio, né,
acho que não tem nem muito o que explicar, né? Porque assim, manter, você vai levar, vai seguir com você, né? Sim. Os maus hábitos, né, seguirão, né, acompanhando. E esse mau hábito pode ser até uma questão que eu falo muito, que fala assim, mas por que a psicóloga está falando da mastigação? Isso, né? Por quê? Porque fala muito do humor também. Fala muito, né, da ansiedade, é aquele paciente, não só paciente, tá, gente? A gente está falando de Uhum. cirurgia bariátrica, mas quantas pessoas a gente sabe que e não está nem saboreando, né? E assim, a importância que isso faz, né? Dessa mudança de hábitos, mudança nas escolhas que se faz, mudança no estilo de vida. Isso tudo ajuda a não entrar no top 10. Mas é preciso conscientização em relação a saber o que é a cirurgia bariátrica e qual o papel de cada um nela. Outra coisa também que a gente conversa muito, né, Lô? Uhum. Sedentarismo. Sedentarismo, gente. Isso Amiga, só posso voltar no item anterior, que eu esqueci de falar uma coisa. pode, deve. Uma coisa que a gente observa muito depois da cirurgia, até pela mastigação errada, né, ou não querer ter trabalho de mastigar muito, existe o problema, eu sempre reclamo, né? Quem é meu paciente sabe, eu reclamo sempre dos biscoitos, né? Que a Poxa, pessoa fica com aquele hábito de comer biscoito o dia inteiro, parece um rato, né? Fica moendo o sim, dia inteiro biscoitinho, né? sim. E o biscoitinho é uma coisa extremamente calórica que atrapalha, né, no tratamento dele. Então, tanto líquidos também calóricos, né, que descem, o líquido desce mais fácil. Então, começa a entrar, sei lá, um milkshake, um refrigerante, ou Sim. outra coisa que a gente vai falar depois. Então, a escolha de alimentos que para eles são mais fáceis, né, de comer, que conseguem comer maior quantidade mais rápido, né? E outra coisa também que eu brinco sempre, que as pessoas perguntam se pode comer mingau, né? Até falam, para que mingau, gente? Tem de farinha à toa, né? Eu falo assim, mingau é bom para velhinho sem dente. Evidente. E ainda tem outra coisa, porque o mingau, eu fico pensando que o mingau nunca vai ser assim uma coisinha leve, né? O Pois mingau é. vai vir bem calórico, né? E outro problema também dos maus hábitos em relação a esse alto consumo de carboidrato, que é muito importante no pós-operatório, o consumo pequeno de proteínas, né? A gente sabe que o prato bariátrico deve ter metade do prato de proteínas, e a maioria não consegue. É uma coisa que a gente tem que martelar muito com eles, né? Essa mudança de prato, né? Porque a Sim, maioria tem. Muitos têm aquele hábito de misturar arroz com batata, com farofa, com, né? E um sim. pedacinho de carne. Mas o mais importante depois da cirurgia é priorizar a proteína. E se ele não priorizar a proteína depois da cirurgia, ele vai ter uma perda de massa magra, né? De uma massa livre de gordura. E isso vai ser prejudicial para ele, porque até o gasto de energia dele diminui com isso. Então, ele retém mais energia. Quer dizer, ele retém energia, não. Ele retém mais a gordura porque ele não gasta, né? Então, isso também é uma coisa que atrapalha o ganho de peso e pode levar à recidiva da obesidade também. Quer dizer, junta esta má alimentação com o sedentarismo, Isso aí, casou, isso né? aí. Casou. Exatamente. É a fome com a Então, vontade de comer. juntou. Outro ponto, outro top 10 muito importante para a gente, nós ficarmos sempre atentos, são os transtornos alimentares não tratados, tá? Bom, os transtornos alimentares, né? Assim, um dos que mais a gente tem, né? E nos preocupa seria a compulsão alimentar, tá? E também, né? Vamos ficar na compulsão, que eu acho que, né, o que a gente mais tem, né, é a compulsão. Bom, compulsão alimentar. A primeira coisa que eu penso que é importante, porque veja bem, isso, o que eu vou dizer acaba levando ao reganho lá na frente. Veja bem,
a ideia de que vai operar, que vai reduzir o estômago, que a capacidade gástrica vai diminuir e que vai ficar curado da cirurgia bariátrica, vai ficar curado, desculpa-me, Da da obesidade. obesidade, não Uhum. procede, tá? Cirurgia bariátrica não cura transtorno alimentar, não cura compulsão alimentar. Por isso que precisa ser tratado antes. Uma das coisas também, e que dentro disso que eu estou falando agora, juntando com outro top, que é a falta de adesão, é quando nós observamos que o paciente apresenta uma compulsão alimentar importante, que nós indicamos um acompanhamento com um especialista, que no caso é um psiquiatra, às vezes a pessoa não quer, ela não entende, né? Nós não estamos querendo atrasar o processo, nós estamos querendo facilitar o processo mais adiante, tá? Por quê? Compulsão alimentar vai impactar o sucesso da cirurgia, não é curada através da cirurgia bariátrica. Então, assim, é muito importante aderir ao tratamento, e no caso, né, da adesão nesse momento seria, né, a questão importante de tratar dos transtornos alimentares. Um outro ponto, aproveitando, outro ponto que eu percebo que também é um top, seria o fato de beliscar. Na hora que você Tem falou do dúvida, né? biscoito, né? Você falou do Tem dúvida. biscoito, eu Ficar me beliscando lembrei, o dia inteiro, né? pois é, biscoito, amendoim, pipoca, né? Ó, né? Vai, Uhum. E Biscoito de assim, polvilho. oi? Oi? Biscoito de polvilho. Nossa, também é um Biscoito. trauma. Biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho engorda. Não, É, várias eles vezes acham você que é ouve isso, levinho. né? A gente fala pra mim, mas não é levinho? Eu falo assim, o peso é. Levinho, Só o né? biscoito que é levinho, mas ele é feito muitas vezes até com gordura hidrogenada, né? Um banho de Sim, porco, às vezes. Então, não é uma coisa, né, inócua, né? Não é calórica. Pelo contrário. sim. Isso tudo assim é muito importante porque são coisas tão passam tão, né, desapercebidas, né? Não, mas eu só estou indo lá comendo, eu como de vez em quando, mas esse de vez em quando é o tempo todo, né? É o tempo todo. Uhum. E isso leva ao reganho lá na frente. Por quê? Não mudança de hábitos. Outro ponto também, gente, consumo de bebida alcoólica. Consumo de bebida alcoólica no pré e no pós. Então, é grave, né? É grave. E dentro desse consumo de bebida alcoólica, a gente percebe muito uma troca de compulsão. Por que troca de compulsão, né? O fato de não, falando a grosso modo, né? O fato de não conseguir mais ingerir aquela quantidade que estava acostumado a ingerir, a comer. Aí eu digo mais é comer mesmo, né? Porque eu faço uma diferença. Que não consegue comer mais, pode mudar para uma compulsão, né? Mudar a compulsão. E no caso, bebida alcoólica desce redondinho. E é mais fácil, né? E isso é uma das coisas que nos preocupa. Todas as equipes têm essa preocupação. Preocupação Só com troca lembrando, de amiga, compulsão. da bebida alcoólica, que o álcool ele tem 9 quilocalorias, né? Quer dizer, desculpa, tem 7 quilocalorias. Então, ele é mais do que o carboidrato, quase igual ao da gordura, né? Então, ele tem um valor calórico muito alto, né? E Sim. isso é ruim para ele, né? Além de, bom, falando mais, não vou entrar muito no assunto do álcool, né? A gente até fez uma live sobre isso. O álcool também interfere na absorção de nutrientes, né? Pode levar a deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina D1. Então, tem várias coisas também que, né, que interferem nisso. Esse um ponto de preocupação. Um ponto muito importante de preocupação. Falta de suporte familiar. Sim. Esse também é top.
Por que que nós, assim, no nosso trabalho, a gente não trabalha em um lugar só juntas. Nós trabalhamos, né? Trabalhamos em três lugares juntos. Então, uma das coisas que eu não abro mão, eu não posso abrir mão de ter a presença é, de um familiar. Não tem como nós abrirmos mão. Veja bem, é impossível, eu digo, né, que é impossível passar de uma forma saudável pela cirurgia bariátrica, por qualquer cirurgia, né? Mas pela cirurgia bariátrica, sem a presença de um familiar. E é importante que esse familiar, ele entenda o papel dele. Por isso que nós convidamos o familiar para estar conosco. E eu sempre digo, né, que é uma satisfação muito grande quando eu vejo que o familiar, ele está tão envolvido, ele está tão implicado no processo quanto o candidato à cirurgia bariátrica. Sem a conscientização da família fica muito difícil. Às vezes, né, agora não tanto, mas no início eu ouvia muito assim, mas ela, no caso, né, se fosse uma mulher operar, eu ouvia um familiar dizer assim, mas o problema é dela, ela que quer operar, ela que mude, né? Como diz o outro, ela que lute, o problema é dela, ela que lute. Não, não é. O problema é nosso. Eu sempre digo, o problema é do paciente, o problema é do familiar, o problema é da equipe. Paciente tranquilo, esse ponto também. Outra coisa importante, os fatores psicológicos também interferem. Os fatores... Peraí, deixa eu falar do suporte familiar. Uma coisinha que eu queria falar. Você falou da importância da família, né? Mas você falou da parte do suporte emocional, né? Sim. Mas eu falo, E puxando a o material também, não é? Sim, puxando a sardinha para minha base, é isso que eu ia falar. Sim. Não adianta a pessoa querer mudar a alimentação dela com a família comendo totalmente ao contrário dela. Porque Sim. vai chegar um ponto que as pessoas não vão seguir duas linhas alimentares em casa, não vão fazer duas comidas diferentes. Então, Sim. ou todo mundo vai para a linha certa ou vai todo mundo para a linha errada. Não tem outra alternativa. Com A pessoa no certeza. início, não, mas é na dieta líquida a família não vai fazer. Tudo bem, claro, né? Ninguém vai ficar fazendo dieta líquida. Mas quando a dieta evolui para a consistência normal, o paciente não vai ter uma comida, o marido ou outra, o filho outra. Não, eu tenho biscoito recheado, porque o meu filho é criança, e criança não precisa ter biscoito recheado em casa, porque não é uma coisa saudável para ninguém. Então, alinhar isso, de que o estilo de vida saudável é para todos. Né? Exato. Se não se elaborarem, fica muito difícil a pessoa manter aquele hábito novo. Né? Desculpa, eu estou pedindo aqui o carregador. Porque estou pedindo aqui o carregador aqui aos universitários aqui de casa. Universitários. Pois é, estou pedindo aqui, carregador. Desculpem-me, mas é a minha primeira live, então estou assim, né, meio perdida. Cadê o carregador? Tá aqui. Espera aí, pronto, os universitários já ajudaram. Vou colaborar, viu? Espera aí. Pronto, agora vai. Olha, tem pessoas aqui muito importantes, viu, assistindo a gente. Eu já vi sim, eu já vi. Tem pessoa do Andaraí, tem pessoa do consultório, tem a Renata do consultório, tem pessoa e a Paula Perricelli, olha aqui. Paula, olha, eu já vi tanta gente linda. Renata deixou a Helena dormindo, está assistindo também, tá demais aqui hoje. Já vi Andressa, já vi Gisele, já vi Nanda, já vi Silvinha, já vi tanta gente linda, tanta gente querida. Só um top, aí estou falando dos top da reganho de peso, só tem top aqui assistindo a gente hoje, viu? Pois é, isso que eu tô vendo. Peraí que a minha produção... Botou o carregador. Já vi pacientes queridos, vi Nana, Isidro... mas tô vendo muita gente linda. Tô amando. Carla Alves também. Isso, o povo tá aí. Muita gente linda. Já vi a Aline Caroline do Coração. Aí, voltando aos fatores psicológicos,
às vezes a gente pensa que só com perdas, né, é que se ganha peso, que se fica ansioso. Não, com ganhos também, né? Às vezes, assim, eu tenho pacientes que às vezes dizem, se perdem, né, lá na ansiedade, porque estão num momento muito bom da vida. E saem do equilíbrio, tá? Saem do equilíbrio e isso faz com que percam a adesão ao tratamento, não se dediquem mais, percam um pouco também o estímulo em continuar se tratando, porque já estou bem, né? Já cheguei ao peso. É, isso é um ganho. Conseguir chegar, né, a esse peso saudável. Relaxa. Não dá continuidade ao tratamento com a nutricionista, não dá continuidade ou nem inicia o tratamento com a psicóloga, com a endocrinologista. E isso também reganho lá na frente. Também é um top, né, que a gente tem. Outra coisa também importante, né, da gente parar para pensar, que às vezes a pessoa perde o estímulo, o estímulo da cirurgia, né? É, aí eu não sei, né, o que você pensa, mas eu penso que, assim, o paciente ele vai indo muito bem. E ele vai tendo, né, a perda de peso, ele vai recuperando a saúde. Que, assim, para nós, eu sempre digo, gente, a perda de peso, ela é importante? Ela é consequência. O importante para nós é o reequilíbrio da saúde. Eu fico pensando, né, eu vejo dessa forma, né? É, e quando o paciente atinge o ponto, né, a cirurgia não é milagre. Volto a repetir, é uma ferramenta. Preciso saber manejar essa ferramenta. Quando chega um determinado ponto, que aí eu gostaria que você abordasse, que a cirurgia fez o papel dela. Agora o papel fica na mão do operado. Aí o paciente às vezes larga a mão, né? Ou porque ele está satisfeito, ou porque ele acha que, bom, chega, tá bom. E não se cuida. Larga, né, completamente o tratamento. Reganho lá na frente. O que você acha? Normalmente o reganho, né, o mais comum que a gente vê é depois do segundo ano de operado, justamente por esses fatores que você colocou, né? No início, a cirurgia tem aquele impacto maior, né? Tanto emocionalmente falando, né? Quanto fisiologicamente falando, né? Então, todas aquelas alterações hormonais, o esvaziamento gástrico que é lento e ele aí não consegue comer muito, isso tudo o corpo vai se adaptando com o passar do tempo. Então, vai chegar um tempo que ele já vai começando a aumentar a quantidade, que ele vai conseguindo comer uma quantidade maior. Aquela alteração hormonal já não faz tanto efeito quanto fazia no início, né? O corpo vai se adaptando a tudo, né? A gente tem essa adaptação. Então, vai acontecendo mesmo assim, a pessoa vai deixando as consultas de lado, né? Vai achando que já atingiu o peso que ela precisava, então que está ótimo. E aí, muitas vezes, ela vai se perdendo novamente com os velhos hábitos que ela tinha antes da cirurgia, né? Então, Sim. é o lanchinho rápido no lugar de uma grande refeição, né? Porque tem muita reunião de trabalho, ou trabalha na rua. Só que durante um tempo, ela conseguiu organizar aquilo, né? Aquela pessoa organizou a vida para lidar com aquilo. Mas depois parece que aqueles velhos hábitos vão voltando e ela vai se enrolando de uma forma que vai voltando aquele hábito errado anterior que a gente comentou no início, né? Então, isso interfere muito, né, nessa recidiva de obesidade do paciente. Então, esse mau hábito dela e aquela perda do encantamento também da cirurgia, né? Então, aquilo não está tão vivo para ela. Depois de 2 anos de operada, ele já está numa vida mais normal. Então, ele acaba esquecendo que o tratamento que ele está fazendo, porque, como você colocou, a cirurgia não é a solução dos problemas. A solução dos problemas é um tratamento no todo, né? Então, a cirurgia é um empurrão para ele, é uma ferramenta.
Mas se ele não tiver uma mudança de estilo de vida que acompanhe e que depois desses 2 anos ele consiga engatilhar vamos dizer assim, essa perda essas benesses da cirurgia Sim, com um sim. bom hábito, né, da atividade física, de uma boa alimentação. É claro que as pessoas, eu sempre brinco, né, não falo que ninguém passe a ser 100% certinho, né? Claro que terão dias que a pessoa vai, né, como o povo gosta de falar, meter o pé na jaca, É, vai sair da dieta. Isso é normal, gente. O problema é ter sim, equilíbrio, sim. né? Ah, nossa, esse final de semana eu comi um monte de coisa que eu não podia. Volta a semana, né? Tenta caprichar mais na alimentação para compensar aquilo. Então, não é porque você errou, porque você passou um período, às vezes com algum problema. Eu vejo muito isso, né? E olha, eu me separei. Aí, pum, começa a comer descontroladamente e depois que a pessoa se toca que ela está fazendo errado, né, que se arrepende, vê que ela está num processo errado, não volta. Volta, gente. Não Exato. desiste. Nós estamos aqui para isso. Outra coisa também que eu vejo, as pessoas têm vergonha muitas vezes de procurar a equipe de novo. E Sim, aí, sei lá, não sei se eles têm medo que a gente brigue com eles porque ele está com um reganho de peso. Ou, sei lá, se ele se sente culpado, isso aí você vai entender melhor do que eu. sim, sim. E geralmente eles procuram ter uma outra equipe para tratar o reganho de peso, mas não a equipe que acompanha ele, porque ele fica com vergonha, né? De mostrar que ele está ganhando peso novamente, não é? A gente vê muito que a gente recebe atendido dos outros também, né? Exato. Eu sempre penso, né, a questão do equilíbrio, né? Sim. É, e faço sempre, né, essa consideração com os pacientes. O que leva, entre fatores clínicos, né, endocrinológicos e tal, importantes, né? Mas assim, mesmo esses fatores, eles significam desequilíbrio na saúde do sujeito. Então, assim, você não procurando resgatar o seu equilíbrio, aí fica também difícil, tá? É, é, quando acontece esse reganho de peso, a gente sabe que alguma coisa entrou em desequilíbrio. Então, bom, é com a minha equipe que eu vou buscar, né, o meu equilíbrio novamente. Mas também eu penso assim, o importante é que busque uma equipe, né? A gente gostaria que voltasse, né, na nossa, para que a gente possa ver o que houve. Mas o importante é que o paciente possa ser acompanhado. Isso é muito importante. Eles tiram essa imagem que eles têm nossa de juízes, né? Nós não estamos Não ali para julgar somos, ninguém, né? não somos. É, não dá para apontar o dedo. A gente sabe, né, que não é fácil, mas que é possível. E que nós sabemos também que o reganho é fácil, mas que também é possível cuidar dele, tratar dele. Tem um ponto que eu sempre falo também com os pacientes, que é o seguinte: eu sempre gosto de saber, e até foi a matéria da minha monografia, né? O papel que o alimento tem na vida do sujeito. E eu já digo mais, qual o papel que é a comida? Porque para mim alimento é aquilo que nutre. Comida é a pipoca, é a paçoca, entendeu? Sei lá, né? A farofa, sei lá. Mas é muito importante saber qual o papel, né, que o alimento tem, porque exatamente na hora de um desequilíbrio emocional, de um desequilíbrio na vida do sujeito, ele vai recorrer à comida. Ou por questões de ansiedade, por questões de depressão, né? É como se tirassem as coisas do seu lugar correto, né? O alimento é feito para nutrir, e não como um calmante, como uma tábua de salvação. Então, quando a gente fala que precisa de uma reorganização, acho que para além, né, de uma reeducação alimentar, eu penso que precisa uma reorganização para que o sujeito ele não se perca no pós-operatório dele quando acontecerem coisas que o tirem do seu equilíbrio.
É preciso se reorganizar, é preciso entender a importância da mudança de hábitos. Os ganhos, as perdas, às vezes, como eu falei, levam a um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, quando a pessoa tem se volta tanto para a comida, tanto para o alimento, né? Quem dera que fosse só para o alimento. Como eu já falei, alimento para mim é o que nutre. Isso vai impactar, isso vai atrapalhar o sucesso do tratamento cirúrgico dele. E uma coisa que, aliás, ficaram top 12. Não são top 10, são top 12. Já estão Uma passando coisa... dos 10. Vamos passando. Uma coisa que eu penso também, gente, e aí, Lô, eu queria muito que você pudesse falar, a perda de peso rápida. É um tal de querer chegar na meta, porque eu quero chegar na meta, porque a meta... Bom, E se comparar também com os outros, né? Ah, fulano já exato. perdeu tanto, eu só perdi tanto. Somos únicos. Sempre se lembrar disso, somos únicos. O Não, meu comparar. organismo, não dá para se comparar, o meu organismo funciona diferente do meu filho, por exemplo, né? Do da minha mãe, do meu pai, enfim. Muito, muito mais vai funcionar diferente do que o amigo que foi operado no mesmo dia que eu fui operada. Bom, isso eu fico pensando que tem a ver, perda de peso rápido tem a ver com a pressa, né? Tem a ver não trabalhar a ansiedade. A ansiedade é igual a pressa, é inimiga da perfeição, é inimiga do bom sucesso. Acho que eu penso que é preciso tratar, né? Eu tô vendo uma pergunta aqui que está assim, o É muito apetite. fazer. Eu achei interessante, é da Ana Carla. Ana, um beijo, tá? O apetite é uma característica de compulsão? Apetite é uma coisa, compulsão é outra. Compulsão é perda de controle, tá? Então, assim, é o que eu estava falando. Em outras palavras, é um desequilíbrio. Não é comer por estar com fome, né? Ah, eu tô com apetite. Tá, eu tô com apetite porque eu tô sem comer, mas isso não me leva a exagerar na quantidade. É diferente. A outra coisa importante demais, gente, eu sempre falo isso, né? Os pacientes sabem disso. É entender, porque também leva a um reganho mais à frente. O que que é fome e o que que é vontade de comer. É isso que eu ia falar contigo. É muito diferente, gente. Eu costumo dizer, vou falar assim, assim a grosso modo, né? Que eu acho que fica mais claro pra gente. Fome não é seletivo. Vontade de comer é. Vontade de comer, ai, tô com uma vontade de comer um chocolate, tô com uma vontade de comer uma pizza, tô com uma vontade de comer um amendoim. Isso não é fome. Fome, a pessoa, ela vai comer, digamos assim, como eu costumo brincar, né? Ela vai comer jiló com manga. Se ela está com fome, ela vai comer jiló com manga. Por que que eu digo isso? Fome, né? É uma necessidade fisiológica. Agora, eu penso também que essa questão, né, da vontade de comer imperando, né, tomando conta, tem muito a ver também com o preparo. Tem muito a ver com o preparo. Porque se você não consegue distinguir, é uma questão até de autoconhecimento, não é? Essa questão da, Sim. da fome, da vontade de comer, isso é uma questão de autoconhecimento. E eu sempre peço assim, procure se observar, procure perceber que tipo de fome você sente, se é uma fome emocional, né? Acho que Uhum. Titãs já estava certo, né? Você tem fome de quê? E você vai ver que muitas vezes a fome não é fome de um alimento, né? A pessoa está comendo porque ela está comendo. Ela está comendo. Então, isso é preciso prestar muita atenção, né? Pois Sim. é, Renata, jiló com manga. Jiló com manga, gente, tipo assim, fome é fome.
né? Exatamente. E a gente também é muito Fala, Lu. estimulado pelo visual, pelo cheiro, não é? A fome, Perfeito. essa Perfeito. vontade de comer, né? Ela vem de outras coisas, de outros estímulos também, né? Então, às vezes a pessoa opera vamos dizer assim, nessa falsa ilusão de que ela não vai ter fome mais. E não é verdade, né? Ela Não é vai ter verdade. fome, É. né? No início, né? Tudo bem, né? Na dieta líquida e tal, mas com o passar do tempo é normal, a fome vai aparecer. E como eu tô falando, não é só a fome que você explicou, é a vontade de comer. Por isso que a gente fala da importância da família, né? Porque Perfeito. não adianta eu estar numa alimentação mais saudável e a família ali me tentando com que eles sabem que, né, que vai ser o gatilho para eu fazer coisa errada, né? Então, a gente já viu o paciente recém-operado receber visita no hospital público, e levar uma caixa de salgadinho para Já comer vi do isso. lado, não foi? Então, Caixa de assim, salgadinho, pré-operatório, familiar levando traquinas. Só para despedir, um dia antes. Né? É complicado, é complicado. Eu digo, aliás, não sou eu. Isso um paciente nosso, né, lá do hospital, ele diz. E olhe, é uma luta eterna. a Judite está aí lembrando do salgadinho. Judite! Com certeza, lembra, né, Ju? Lembra, porque assim, é muito complicado, né? Churrasco, né? Ela botou aí a casa do risoto de camarão. As pessoas, Nossa, né, precisam gente, as entender a pessoas, é questão assim, disso. paciente de consultório, né? Assim que eu comecei a trabalhar, a paciente liga chorando. E, bom, o que que houve? O que que houve? O paciente operou dia 5. Esse eu conto para todo mundo, porque, assim, é tão absurdo isso, né? A pessoa operou no dia 5 de setembro, aniversário dela é dia 7 de setembro, no dia da alta dela. Ela chega em casa, tem um churrasco à espera dela, ainda pago com o cartão de crédito dela. Assim, é o cúmulo do absurdo. Não, gente, assim, é muita falta até de empatia, né? Que tá tão na moda a gente falar de empatia, né? Porque Por isso que é assim, importante fazer o que você faz, de chamar um familiar na exato. consulta do pré-operatório Poxa, para e o, conversar com o familiar, né? e o pior que essa pessoa eu chamei para falar, né? Com a mãe, no caso, né? Eu pedi para falar porque eu fiquei muito aborrecida, porque a gente se embola às vezes, né? Porque a gente conversou tanto, a gente sabia tanto assim a importância desse suporte familiar. É o familiar que não se importa se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem. É o familiar que, como você falou, leva para casa as coisas, né? Que a pessoa gosta muito de comer. Então, para aderir ao tratamento, é como o paciente disse para mim, é uma luta diária. É uma Sim. luta diária. Outra coisa muito importante, né? Voltando lá no início, a respeito, né, desse preparo. O quanto é importante o preparo pré-operatório, o quanto é importante não sair com dúvidas, porque Ali é às na essência vezes, de tudo, né? pois isso impacta lá na frente, né? A falta de um bom preparo, aliás, assim, eu diria, Lorraine, que o top do top do top, para que não haja reganho, eu entendo que é um bom preparo, né? Pré-operatório. Operatório. Eu penso isso, né? Muito Enfim, bem colocado. né? Tem a Graça, lá do Andaraí, também botou um comentário aqui bem bacana, ó. Vontade de comer, para mim, é necessidade de preencher um vazio que não é no estômago. Muito interessante. A gente vê muito isso, né, dona Graça? A gente vê muito isso. É importante trabalhar essa questão, né? Eu penso que é importante trabalhar. Não é só uma pessoa que passa por isso, né? E até dentro, como eu falei, dentro da minha monografia, eu vi coisas muito. Eu sempre falo que é bonito porque é bonito, é triste, mas é bonito, né? O papel que o alimento, né? Eu coloquei alimento na época, mas hoje em dia eu colocaria comida. O papel que a comida tem na vida das pessoas
Por exemplo, eu já ouvi de uma paciente, logo também no início, a paciente dizendo que a comida tinha um papel da mãe que a rejeitou, da mãe que não a quis. Por isso que ela comia tanto, ela precisava comer para se sentir preenchida. E, enfim, né? Logicamente, essa paciente foi encaminhada para uma psicoterapia, né? E tal. Só que aí as pessoas somem, né? Então você não sabe como, Que aconteceu? Né? que aconteceu. Mas volto a afirmar, um bom preparo e adesão. Aliás, Lô, quero falar e ver isso com você. Você diria para você, que eu já estou falando que para mim, eu penso que assim, para a gente poder trabalhar essa questão de não ter esses top 10 na vida, né? Eu diria que um bom preparo pré-operatório, adesão ao tratamento. Dentro disso vem a conscientização, que também a gente tinha falado, né? Uhum. Mudança de hábitos. Mas vou ficar quieta, agora você. Você está lembrando de tudo que a gente falou, é isso? Assim, o que você acha? Eu fiz a minha listinha. Não, eu concordo com você do pré-operatório, acho fundamental que a pessoa tenha essa consciência. Até achei legal, ontem eu atendi uma paciente online e ela tinha um problema, não me lembro, acho que é depressão que ela tinha, e aí a psicóloga que a acompanha, que é a nossa amiga Maria Clara, pediu a ela, Maria Clara não está aqui, eu acho que ela não conseguiu botar o bebê para dormir, Isso que eu ia falar. Antônio não deixou. não Não deixou. deixou. Aí Maria Clara pediu a ela que aumentasse o número de consultas com ela no pré-operatório, para que tivessem mais tempo antes da cirurgia. E graças a Deus, assim, ela encarou tão bem e aceitou tranquilamente, falou para mim que entendia, que realmente ela precisava. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem todos encaram dessa forma, né? As pessoas querem tudo para 10%. ontem. Se for 10% é muito. As pessoas querem tudo para ontem, eles já chegam com os exames. Não, eu estou de férias esse mês e eu preciso operar, né, daqui a 20 dias, porque, ou por isso ou por aquilo. E eles não querem se preparar, eles querem operar. Eles querem operar. E não é isso que a gente comentou, como se a cirurgia fosse resolver todos os males da vida dele. E Pois é, que ainda ele não não. precisasse atuar em nada, fosse tudo cair do céu e ele vai, né, conseguir tudo que ele quer, Exato. porque ele vai operar. Mas a gente sabe que não é assim, né? E a gente conhece É. muitas vezes, né? E olha, no pré-operatório a gente já sabe quem vai dar certo e quem não vai dar. E a gente troca isso, né? A gente fala, ai, não vai dar. Lógico que fique bem claro, quando nós percebemos questões graves, nós não liberamos. Eu entendo assim, que o médico é quem libera, né? Eu diria que nós não fornecemos o nosso parecer. Quando a gente vê o paciente, por exemplo, com um grau de compulsão alimentar importante, pacientes com transtornos psiquiátricos, a gente não sai fornecendo, né, o nosso parecer. Mas, às vezes o paciente se perde no caminho, né? Às vezes o paciente se perde. E às vezes essa pressa realmente tem, né? Uma questão de tempo. Tem questões reais, né? De tempo com o plano, aquelas férias que o empregador não vai dar, né? Se ele não tirar naquele momento. A gente sabe que tem isso também, né? Mas tem também aquela pressa vazia, como eu digo. Tem uma pressa vazia que atrapalha muito, que não ajuda a trabalhar, Como você né? bem colocou no início, aparece a inimiga da perfeição. Não tem ditado melhor, né? É, com certeza. Então, amiga, vamos encerrar então, que já estamos no finalzinho. Queria te Olha, agradecer muito, eu vou muito, fazer, muito. eu vou fazer igual ao assistência lá do Jô Soares. Ah, que pena, porque eu adorei estar aqui com você. Eu que vou fazer isso. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma paciente que vou dividir com todos. Falei assim, doutora, e olha, é tão boa que eu tenho vontade de pegá-la e botar tudo na minha bolsa e levar para casa. Pois é. Ai, Então, gente, obrigada são pela coisas. parceria de todo esse tempo, pela paciência de me aturar.
Ah, não E fala assim. por todo o trabalho que a gente tem, tá? Vai